Boa noite. Estamos começando os espaços jurídicos aqui com um bate-papo legal. Hoje falando de pensão alimentícia com a doutora Bruna Braga Félix. Ela que é do Rio de Janeiro, vai estar conversando com a gente aqui sobre pensão alimentícia. Nós tivemos um pequeno problema aqui nos estúdios, mas já está resolvido. A gente vai retornar à entrevista com a doutora Bruna Braga. Ok? Uma boa noite a todos vocês, boa noite ao pessoal que está entrando, sejam todos muito bem-vindos. A gente aguarda aqui a doutora Bruna, ela que faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Vamos estar aguardando ela entrar aqui para a gente dar continuidade aí à entrevista. Vamos estar falando sobre pensão alimentícia, ok? Então sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos vocês. Nós aguardamos aqui a doutora Bruna, uma boa noite, Vani, que está com a gente também. Boa noite à equipe dos Espaços Jurídicos, acompanhando aqui pelos estúdios TP Fest, uma boa noite a todos vocês. E hoje aqui no Bate-Papo Legal pelo Estúdios TP Fest, vamos estar entrevistando a advogada doutora Bruna Braga Félix, ela que é do Rio de Janeiro, vai estar conversando com a gente sobre o tema pensão alimentícia. Então vamos estar aguardando aqui a entrada da doutora Bruna, lembrando que estamos ao vivo. E pensão alimentícia é um problema que afeta aí a maioria do pessoal aí por todo o Brasil. E a doutora Bruna é especialista aí na vara de família e principalmente em pensão alimentícia. Então nós vamos estar conversando com ela. Uma boa noite também a Lúcia, que está com a gente. Estamos aguardando a doutora Bruna. E para quem quiser estar compartilhando a live, pode estar compartilhando a live, porque sempre tem as pessoas aí com dúvidas, né, sobre pensão alimentícia. Então é um tema bastante importante aí, que trata tanto da pensão alimentícia da criança, quanto também do idoso, né? Então vamos estar aguardando aqui. A doutora Bruna está entrando aqui, nós vamos estar enviando com a doutora Bruna, vamos estar aguardando aqui para a gente entrando. Boa noite, doutora. Desculpa aí o transtorno. Então, vamos começar do início, porque a nossa live não ficou salva. Então, vamos começar no início. A doutora se apresente, por favor, para as pessoas saberem a sua especialidade. Então, eu me chamo Bruna Braga, sou advogada aqui do Rio de Janeiro. Atuo preferencialmente, né, especificamente com direito de família e das sucessões, e trabalho nessa área há mais de 15 anos. E um tema que me chama bastante atenção, que as pessoas ainda têm muita dúvida e acreditam em muitos mitos, né? É o tema da pensão alimentícia, e é por isso que eu estou aqui hoje para esclarecer qualquer dúvida que haja sobre esse assunto. E então vamos estar começando a falar aí quais são os direitos, quem tem direito à pensão alimentícia. Bem, quem tem direito à pensão alimentícia são os filhos, né? Não só até os 18 anos, as crianças, mas até completar, digamos, o primeiro curso de faculdade, né? Ou se tiverem alguma questão bem específica de saúde, que ela pode ser até vitalícia. O idoso também, que acontece muito quando os pais não têm, né, uma capacidade financeira na terceira idade, acabam dependendo, né, dos filhos para se manter. Tem também os alimentos gravídicos, que é quando a pessoa está grávida e aí tem algum problema, né, nesse relacionamento, ela também já pode pedir os alimentos gravídicos. E também o ex-cônjuge, na grande maioria mulheres que dedicaram sua vida inteira, né, ao lar e à criação dos filhos, podem também pedir uma pensão alimentícia. Inclusive até quem mora junto também, independente se é casada no civil ou não, né, doutora? Isso. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso ainda, né? A união estável, mesmo não formalizada, mesmo não se tendo um documento, né, uma escritura, ela é equiparada ao casamento, dos mesmos direitos, deveres, é um contrato, né, de respeito, de mútua assistência, e as pessoas também, mesmo que não formalizadas, elas podem sim pleitear alimentos, mesmo que seja por curta duração, em determinado caso, enfim, mas elas podem pleitear se forem dependentes econômicos. E quando a gente fala em pensão alimentícia, geralmente gira em torno de 30% a 33%.
o valor a ser pago. Mas como se dá isso? Se dá para pessoas autônomas, empresários, empregados registrados, todos eles é o mesmo cálculo que é feito, é a mesma base? Não. Então, o direito de família, ele é tratado de forma individualizada, analisando cada caso. Não existe na lei uma questão de porcentagem. Muitas pessoas falam, eu tenho um filho só, vou pagar 10% ou 15%, enfim. O cálculo dos alimentos, né, da pensão alimentícia, ele é tratado de acordo com as necessidades, de acordo com quem está pedindo, e a possibilidade financeira de quem vai pagar, né? Então, ele é variável. Claro que com a prática, em determinados casos, a gente já consegue, digamos, prever, né, uma porcentagem, né, do que seja, que acaba sendo 30%. Mas a gente tem que ter cuidado aqui, porque às vezes quem vai pagar a pensão não tem um vínculo empregatício, né? Não tem uma CLT. Então a gente tem que ter atenção a isso, e inclusive até depois eu quero dar algumas dicas, porque quem tem CLT ganha 13º, né? Mas quem é um empresário, um autônomo, um profissional liberal, não ganha. Então a gente tem que saber, digamos, fazer esse cálculo. E como é que se faz esse cálculo quando a gente pede a pensão alimentícia, né? A gente pega todas as despesas de quem está pedindo, né? Todas as despesas. Tem gente que até hoje não sabe que uma conta de luz, uma despesa com moradia é incluída nesse cálculo, né? As pessoas ainda têm mito, eu vejo casos aqui de o pai que separa, faz um acordo verbal e dá o cartão alimentação, né? A pensão alimentícia ela engloba diversas questões, não é o alimento em si, né? Mas é todo o custo que se tem com aquele indivíduo, né? Alimentação, vestuário, lazer, plano de saúde, estudo, atividade extracurricular. Muitas pessoas também não colocam, por exemplo, o lazer, que é necessário, está previsto na Constituição, despesas extraordinárias com médico, odontologia, material escolar e uniforme, nossa, eu vejo várias vezes aqui que não inclui naquela lista. E despesas onde a pessoa reside, né? A criança vai ter que ficar com alguém. Estou falando criança porque é a maioria dos casos, né? Ela vai ter que ficar com alguém. Então, a gente tem aquela despesa ali, de luz, de aluguel. Então, tem que incidir sobre aquilo ali, sobre todas as necessidades. Tanto o aluguel também faz parte, mas nesse caso tem muitos genitores também que acabam discutindo, né? Eu vou pagar aluguel para minha ex-mulher ou para a mãe do meu filho. Isso acaba ocorrendo ainda, que a gente vê bastante, né? Falar, não, eu vou estar sustentando ela, é só a criança. Nesse caso, Isso. como se dá o esclarecimento para esses pais? Então, eles têm que primeiro colocar em mente que, mesmo tendo a ruptura desse relacionamento, né, a criança não pode sofrer as consequências, né? Na lei, se estabelece que a criança tem que manter o mesmo padrão que ela tinha antes com os pais. A gente sabe que a dinâmica familiar mudou muito, está muito diferenciada. Às vezes, as crianças não são frutos, né, de um casamento, né? Às vezes não são nem planejados. Mas isso não interessa, o genitor tem aquela responsabilidade material, afetiva. Então, a gente tem que colocar em mente, e infelizmente acontece em todas as classes sociais, né? A gente não está falando só de pessoas mais simples, não. Os que têm um poder aquisitivo bem maior também fazem isso, né? Eles Com querem certeza. minimizar os gastos, eles são os piores. Eles minimizam os gastos e acham que estão sustentando a ex-mulher, a ex-companheira. Uns, inclusive, falam que eu vou dar presente para o meu filho para descontar da pensão. Não pode fazer isso. Não pode, por exemplo, pedir para prestar contas da pensão, do que a mãe, na maioria das vezes, está ali gastando. Não se faz isso, né? Então, acho que é uma questão até estrutural. A gente vive numa sociedade muito machista, onde as pessoas não conhecem seus direitos, né? Historicamente falando, as mulheres vêm evoluindo, crescendo, né? Tomando lugar na sociedade, mas ainda há muita desigualdade no momento de uma separação. Na grande maioria, são as mães que acabam arcando com a maioria das despesas, infelizmente. E a gente vê muitos pais também, não só em presente, querer descontar na pensão alimentícia, mas também a viagem dada para o filho,
ou querer abater um pouquinho. A gente, nos casos do genitor não ser casado e nem ter um relacionamento, acabou tendo um relacionamento, engravidou aquela mulher, neste caso, ele também tem que arcar com todas essas despesas, Sim, ou sim, existe não, um diferencial? não há diferenciação entre filhos em hipótese alguma. Dentro de casamento, fora do casamento, não tem diferença, inclusive no direito de família para fins de pensionamento ou qualquer direito, ou até mesmo o direito sucessório de herança que a gente chama. Não existe, todos têm que ter os mesmos direitos. Inclusive, eu vejo muito aqui, é, às vezes, caso de o pai separou, já tinha um filho do casamento anterior. Aí paga 15%, digamos, dos ganhos a título de pensão. Casou de novo, separou. Para esse segundo filho, ele já quer diminuir, quer oferecer 10. Não pode, né? Tem Nem ali, tem como, né? tem que ter equiparidade. Não pode fazer isso. Não há hipótese nenhuma de diferenciação. Somente num caso muito excepcional, se alguém for um milionário, de repente, mas assim, né, ficar milionário, na prática não tem. É difícil. E, doutora, e mesmo com o filho adotivo, Sim, sim, os filhos adotivos têm os mesmos direitos, né? Não tem diferenciação entre filho biológico ou adotivo. São todos iguais, tanto em relação ao direito de família, quanto ao direito sucessório, né, que se refere à herança. no caso da guarda compartilhada, como fica essa questão da pensão alimentícia, que tem muita gente que tem dúvida nesse setor? É uma dúvida muito grande, né, com todo mundo, e a pessoa às vezes é induzida a erro dos dois lados. A pessoa acha que a guarda compartilhada é dividir o tempo da criança. 15 dias com um, 15 dias com o outro. Não é nada disso. Guarda compartilhada é a tomada de decisões em conjunto, né? Outra questão também que acontece, tem a divisão do período de convivência, né, a chamada visita. 15 dias de férias. Tem genitor, pai, que acha que naquele período que a criança está com ele de férias, ele não tem que pagar pensão ou tem que descontar. Não tem diferença. Guarda é referente só à tomada de decisões na vida diária, como, por exemplo, uma matrícula em escola, umas questões assim, educacionais, enfim. Tem nada a ver com a pensão, não interfere. Então, mesmo no período que está com o pai, naqueles 15 dias, ele é obrigado a pagar a Sim. pensão integral. Sim, sim, sim. Uma pensão, quando ela é estipulada judicialmente, ela só pode ser excluída, retirada judicialmente. Não tem como você ter uma decisão, uma sentença, né? Tanto faz se foi a mãe que entrou representando o filho, ou o pai que entrou oferecendo, né? Continua aqui falando dessa questão de filho, porque é o que é o mais comum, né? Mas pode ser também, no caso de um idoso ou de um ex-cônjuge. Essa pensão, ela só vai ser paralisada com uma nova decisão judicial, a menos que conste ali um prazo, mas não tem como, ele vai ter que cumprir. E no caso do idoso ter requerido essa pensão, ou mesmo se não for idoso, existe um limite de idade? A princípio, não, porque a partir do momento que ele pode, que ele está requerendo aquela ajuda, né, aquele auxílio, que é um princípio, né, da solidariedade, enfim, das famílias, que norteia o direito das famílias, a menos que ele consiga se recuperar. Pode ser que às vezes ele tenha sido obrigado, digamos, a solicitar alimentos, requerer, por uma capacidade física, uma doença, mas que ele se recupera e volta a trabalhar ou ter condições, né, financeiras. Porque essa questão dos alimentos, ela, a princípio, ela pode ser revertida, né? Mas desde que demonstre que houve uma mudança realmente, né? Mas também só judicialmente que pode alterar. E no caso de crianças ou pessoas que possuem a deficiência, a pensão, ela muda o valor também? Não, isso aí também é um mito. Muita gente fica com medo de ingressar na justiça, porque às vezes o pai fala, mas meu filho já recebe, por exemplo, um auxílio, BPC-Loas, que chama, né, que é esse benefício de prestação continuada, de repente é autista, ou enfim. Não tem nada a ver um benefício com a pensão. Não existe nenhuma hipótese
em que o pai não tem a responsabilidade, a obrigação de manter o seu filho. Só existe um caso, né, que pode até ser arguido, mas assim, nunca vi na prática. São no caso, digamos, de indignidade. Quando de repente tem uma tentativa de morte, né, enfim, mas não tem. Alimentos ali vai ficar. A criança, né, a pessoa Então, que precisa vai ter. Não, mesmo não, não interfere. recebendo, mesmo recebendo o BCP, então tem que pagar a pensão Sim, do mesmo jeito. sim, E sim, não não interfere. existe um abatimento também da pensão, Não, né? não, porque geralmente até nesses casos, mesmo que o genitor, o pai, pense que a mãe está ganhando mais, ao contrário, é muito difícil que um benefício desse do governo supra realmente as necessidades daquela criança, né? Porque tem que ter muito acompanhamento, às vezes, psicológico, de remédios, né? Entre outros profissionais. Então, não abate. E em relação ao pagamento da pensão, com o direito da visitação, existe alguma coisa relacionada? Não. Inclusive, eu recebi essa dúvida ontem. Isso foi frisado até em sede de audiência. A juíza do processo de guarda falou que não tem nada a ver, não interfere. O direito de convivência, que a gente chama visita, né, assim, ele é previsto em lei, porque não é só um direito daquele pai ou mãe que quer conviver com a criança. Sobretudo, é um direito da criança de conviver com ele. Então, não interfere também. Mesmo ele não pagando, demorando, ele tem o direito de conviver com aquela criança. Ok. E como funciona o reajuste da pensão? Como se dá esse reajuste para quem já vem recebendo agora para 2023? Existe alguma mudança? Então, quando você faz um processo de pensão alimentícia, vai ter uma sentença. Vale o que está escrito naquela sentença judicial, né? O que vai cobrir de gastos, porque às vezes fica valendo um pagamento em valor, mais o pagamento em espécie de algo, né? Uma escola, enfim. E ali também fica fixado o reajuste, né? Geralmente é em cima de salário mínimo, né? Isso acaba acontecendo também quando tem vínculo empregatício. Quando não tem, o juiz escolhe um índice e aplica. Então, ele é reajustável todo ano de acordo com o índice que consta ali naquela sentença. Porque existe o valor da pensão de valores determinados e também o que é fixado, né, percentual. Os dois funcionam no mesmo critério? Sim, sim. Porque geralmente quando é percentual, é dos ganhos daquela pessoa quando ela está trabalhando, então automaticamente ela também vai ter aqueles reajustes, né? Ou se ela não estiver trabalhando, vai ser uma porcentagem geralmente calculada em cima de salários mínimos. Pode ser metade do salário mínimo, 30%, um salário mínimo, dois, aí depende daquele caso ali. Mas sempre vai constar um índice de reajuste, que se não for pelo salário mínimo, vai constar algum outro índice, como, por exemplo, o IGPM, que é bastante aplicado. E com a pandemia a gente teve muita perca de empregos, redução de salário. Nesses casos do genitor ou da genitora, existe alguma possibilidade da diminuição da pensão? Ou como pode se dar a pessoa que já está desempregada devido à pandemia? Bom, a obrigatoriedade de manter os menores, de manter, né, aquela pessoa que requereu, ela vai continuar. Dependendo do caso, aí tem que ser analisada de forma individualizada. Pode ser que ocorra alguma modificação, mas isso é só através de um requerimento judicial, que seria uma revisão daquela pensão. Mas não é fácil conseguir, não. Mesmo em época de pandemia, mesmo se a pessoa ficar desempregada. Outra desculpa que usam muito. Ah, eu me relacionei com uma outra pessoa, casei de novo, tive mais um filho. Você ter um novo filho por si só não é motivo para você diminuir, ainda mais por conta própria, né, aquela pensão alimentícia. Então, a princípio, não. Mas tem que ser analisado de acordo com cada caso. Tá certo. E quando há uma disputa de guarda, né, como que fica a questão da pensão alimentícia? Quando há Então, aquela ela não disputa da guarda do menor. Então, ela não interfere. O que acontece na prática? Alimentos, eles seguem um rito especial, a pensão alimentícia, diferentemente do processo da guarda. Então, eles não vão poder ser feitos numa mesma ação.
Então, uma dica aqui, quem entra primeiro, digamos, já ganha, já leva uma vantagem. Mas eles andam independentes. Não tem nada a ver um processo de guarda com um processo de pensão. A pensão, você requerendo judicialmente, aquilo ali tem que ser cumprido. Não interfere. E os genitores que passam a receber um auxílio do governo, influencia no valor da pensão? Também não, né, doutora? Não acaba não influenciando no valor, né? Na prática, não. Mas se houve, digamos, uma mudança na renda, da capacidade financeira daquele que paga, você pode até requerer. É uma tentativa, mas de imediato, não. E quando o genitor atrasa o pagamento, qual é a providência que as mães têm que tomar para poder entrar? A gente sabe que tem que dar entrada, requerer judicialmente, mas existe um período de tempo de atraso de pensão para que possa se recorrer, tomar as providências Então, cabíveis? a lei prevê que com um dia de atraso, você já pode ingressar com a execução daqueles alimentos ali. Aí você tem que ver se você vai. Aí nós temos duas opções. O rito da prisão, aquele que não paga pode acabar sendo preso, ou então sofrer consequências, como uma penhora numa conta, né? Uma execução. A diferença na prática é a seguinte: a prisão pelo rito prisional, você só pode executar os últimos 3 meses. Né? Se passar disso, você esperar para entrar como execução, aí você vai ter que obrigatoriamente ir pelo rito, né, digamos, de uma execução através de uma penhora, enfim. Essa é a diferença na prática. Mas não existe um prazo. Se você quiser, atrasou um dia, você pode ingressar com a ação. Tá? Mas na prática não acontece muito de um dia. Né? Mas quando já começa, a pessoa vê que um mês atrasou, enfim, não está querendo pagar, aí já tem que entrar logo. Então, existe um prazo para que a pessoa entre cobrando, né? Que é no máximo de 90 dias, Não, então. na realidade, você pode cobrar a partir de um dia de atraso. O que muda desses 90 dias é o rito que aquela execução vai seguir. Entendeu? Você pode executar. Você tem uma sentença de 2, 3 anos. Ele não paga 2, 3 anos, você pode, sim, executar. Só que aí você, para pedir a prisão dele, você só pode pedir das 3 últimas parcelas. O restante vai ter que ser um rito de penhora, digamos assim. Então é diferente. Mas a partir de um dia de atraso, você já pode pedir. Ok. E a gente vai para a parte das perguntas dos internautas, que foi enviado para o suporte. E a gente tem uma pergunta aqui do Rodrigo Figueira, que é do Espírito Santo. Ele pergunta: é necessário declarar pagamento da pensão alimentícia no imposto de renda? Então, agora a gente teve uma mudança, né, de acordo com o STF decidiu no final do ano que a questão da pensão alimentícia ela tem que ser declarada sim. Mas até o final do ano passado isso era descontado, né? Você pagava imposto sobre isso. Agora você tem que declarar, mas é na aba de rendimentos não tributáveis. Você declara, mas você não paga mais imposto sobre isso. Mas tem que declarar. Tem que declarar. E a Júlia Mendes, de Itajubá, Minas Gerais, ela mandou que, no caso, minha filha está grávida. O pai da criança é obrigado a pagar algum tipo de auxílio e qual seria o valor? Alimentos gravídicos. Durante a gravidez é necessário todo o suporte à grávida. Alimentação, as questões com o bebê que vai nascer, enxoval. O valor a gente não tem como mensurar. Ele segue uma ação de alimentos, ela vai fazer um cálculo, juntar os comprovantes e vai gerar uma estimativa ali. O juiz já dá, né, os alimentos provisórios, que é uma decisão, e assim que a criança nascer, já vira os alimentos em conversão para a criança. Aquela ação vai continuar. E, doutora, no caso que é a filha dela, se ela morar de aluguel, esse pai dessa criança entra essa despesa também do aluguel, neste Sim, caso ou não? sim, sim. É. Todas as Mesmo sendo despesas a mãe, referentes. Sim, sim, mesmo porque a sendo a mãe criança, dela que pague? sim, porque a criança, digamos, né, tá com a mãe, né? Ela ainda vai nascer, mas ela está ali, então pode se incluir. Claro que no direito de família vai ser analisado de forma individualizada, como eu sempre tenho frisado aqui.
Então depende muito do entendimento do juiz. Mas se ficar realmente comprovada aquela necessidade, ainda mais que a criança vai permanecer com essa mãe provavelmente, e aquela despesa vai continuar, se não evoluir, né, crescer, pode se incluir sim. Eu oriento a pedir sempre tudo. O correto é pedir tudo. Esse é importante porque geralmente, às vezes, acaba abatendo no valor também, né, doutora? Sim, porque às vezes as pessoas ficam com receio de pedir, não sabem o seu direito, então eles têm que pedir, mas pedir como? Claro, dentro da razoabilidade, da necessidade e principalmente tentando comprovar, né, o máximo de comprovantes possíveis, porque pode haver de repente alguma diferença naquele valor que você está pleiteando, requerendo, ou então a outra parte, quando entrar no processo, combater. Mas pedir a gente sempre pede para mais. E existe uma diferença também da criança quando ele é bebê e quando ele começa, já com uns 4, 5 anos, que começa realmente o gasto ser maior, até com dentista, com a escola. Existe essa mudança, então, há uma diferença no valor do início do pedido da pensão para depois da idade da criança? Sim, na prática acontece muito. Às vezes você acaba ingressando com uma pensão alimentícia, né? E a criança é muito pequenininha ainda, às vezes é um bebê e não tem aqueles gastos futuros. A mãe às vezes esquece de incluir uma escola, um material, atividades extracurriculares. Então é sempre bom fazer uma estimativa, porque se ela não fizer e tiver uma sentença nesse meio tempo, quando a criança crescer e a necessidade aumentar, ela vai ter que entrar com um pedido de revisão de pensão para poder Então, aumentar esse valor. Então, pelo que eu entendi, esse pedido já deve ser feito desde o início da entrada da Sim, pensão, mesmo fazer uma sendo bebê. estimativa. Isso. O ideal é fazer uma estimativa. Mas tem que analisar o caso. Às vezes o bebezinho tem 1 mês. Só vai para a escola, vai ter um gasto muito maior daqui a 3, 4 anos, de repente não vale. Mas essa questão de pensão é realmente o gasto que você tem comprovado, mas também como uma estimativa para toda a vida. Porque senão, imagina, o judiciário ele já é lotado, né, digamos, de demandas. Imagina se a cada 3, 4, 5 anos não se chegarem num consenso, num acordo judicial ou numa sentença, e tiverem que ficar revisando, né, a ação. Nunca vai ter fim, né? Então tem que saber realmente como vai ser pedido. E a Elaine, de Brasília, ela diz que tem uma filha autista e ainda não recebe o BPC. A pensão pode aumentar nesses casos? Ela está demonstrando a necessidade da criança, assim, independentemente do benefício, eu aconselho ela, sugiro, que ela pegue todos os gastos com essa criança, né? E peça em juízo. Se houver um benefício concedido, ok. Se não tiver, pelo menos ela já tem aquilo ali garantido. Porque na prática, aquilo nunca é o suficiente. E as pessoas, inclusive até alguns juízes, ainda esquecem de incluir aquele capital invisível que a gente chama. É o tempo que aquela mãe dedica na criação daquele filho. Ou então do filho, de repente, que ajuda, que já ajudou o pai, enfim, quem esteja cuidando daquela pessoa, eles esquecem, às vezes, de incluir que tem um terceiro ali dedicando o seu tempo e, às vezes, abrindo mão de muita coisa da sua vida para estar ali. É porque no caso do autista, ele necessita de mais atenção Sim. e de um maior cuidado da mãe para com ele. Então, nesses casos, a gente vê muitas mães que não podem Sim. trabalhar ou que deixam de trabalhar para cuidar. Nesse caso, existe uma pensão também para a mãe? Sim, sim, o ex-cônjuge ou quem cuida daquela criança também pode receber pensão, mas é tudo de acordo com a demonstração da necessidade, realmente, né? Nesses casos específicos de autista ou outras questões que a criança demanda um maior tempo, né, por alguma singularidade, tem que ficar demonstrado, sim, porque eles precisam, às vezes, de muita terapia, às vezes, um medicamento. Então, sempre colocando o valor acima e com todos os gastos que isso inclui, porque você fez uma observação importante, né? Como eu também já tinha dito antes. As mães, na maioria, acabam investindo muito do seu tempo, né? E não tem, às vezes, como trabalhar. A gente não sabe, né, daquela limitação naquele indivíduo ali que ele vai estar precisando. E sem falar também no transporte, né? Muitas mães esquecem de colocar o gasto com o transporte da criança. Então, é importante também que se coloque tudo, né, doutora? Inclusive até o transporte, né? Tudo, tudo.
tudo que uma pessoa gastar, que aquele indivíduo vai precisar. Transporte, eu uso Uber, ou eu uso ônibus, ou eu uso a gasolina, tudo aquilo ali para a gente chegar numa estimativa. Porque, claro, é muito difícil a gente chegar num valor exato e prever, digamos, o que pode acontecer, né? As coisas aumentam, a gente tem uma imprevisibilidade, mas a gente tem que estimar de acordo com todos os gastos que aquele indivíduo tem, para a gente poder também ter um valor a ser pago, porque ele não pode ser variável, né? Ele tem que ter uma segurança jurídica ali, saber que aquele valor vai entrar em determinada data, né? Para a pessoa se programar e poder, né, se manter. E no caso do pai não poder pagar a pensão, os avós pagam esse valor da pensão? Ou o pai pode pagar somente um valor X e os avós podem contribuir para aumentar essa pensão? Então, essa é uma questão bem polêmica. A gente chama, quando os avós pagam de alimentos, avoengos, né? E geralmente o genitor, mesmo ele trabalhando ou não, ele tem o dever de manter aquela criança. Se ele não conseguir, pode acontecer, por exemplo, eu já vi casos de o genitor ter que pagar a pensão, estar preso, não contribui com o INSS, então não tem auxílio reclusão. O que acontece? A mãe tem que entrar com alimentos contra os avós. Ou então, o genitor faleceu, né? Não contribuía para a Previdência, INSS. Quem vai arcar são os avós. Mas tem que fazer o pedido judicial que vai ser analisado. Tá certo. O Márcio está mandando, quando o pai não paga a pensão, ele pode pedir para os avós? Sim, até pode, mas tem que ficar comprovada a incapacidade financeira desse genitor, porque a gente não sabe, tem várias hipóteses, pode ser que ele esteja doente, acamado, preso, e aí a mãe até pode, se os avós também tiverem condição, de ingressar judicialmente contra eles. Mas isso aí não é a maioria, né? Até mesmo porque às vezes os avós não têm condição. Mas já vi casos, inclusive saiu na mídia um tempo atrás, que uma avó até humilde acabou de sendo presa por inadimplemento de pensão, que o filho dela não pagou, né? Ao filho. Então, ainda acontece. Eu ia até fazer essa pergunta realmente, porque às vezes a avó assume, né, o pagamento da pensão e às vezes atrasa por algum motivo, já por ser idosa, às vezes deu algum problema e acaba sendo presa no lugar do pai. É a avó mesmo que é presa e não o pai por ela ter assumido a pensão? Se ela ficar com uma responsabilidade, quem fica com a responsabilidade de efetuar o pagamento dos alimentos pode ser preso. A única hipótese de uma prisão civil, quem não comete um crime, é o caso de inadimplência com pensão alimentícia, infelizmente. E a gente tem uma pergunta aqui que é do Caio, mas na verdade quem enviou foi o Francisco, porque o Caio não tem celular. É uma pergunta que até me causou espanto, né? Foi até selecionada pela produção aqui. Ele diz assim, foi o Francisco do Pastel que mandou, ele diz assim, o Caio viveu em um orfanato até os 18 anos. Saiu e foi morar nas ruas. Continua até hoje morando nas ruas. Ele tem quase 20 anos. Não tem emprego e a ex-namorada dele ficou grávida. E está exigindo uma pensão. E diz que se ele não pagar, ele vai preso. O que se pode fazer para resolver a situação do Caio? Porque eu me preocupo muito com ele, pois ele continua morando na rua. Então, como eu disse, quem é pai ou mãe tem o dever de prestar assistência material e pagar alimentos. Se realmente essa mãe entrar com uma ação de pensão alimentícia e ele não pagar, ele pode ser preso, mas isso também tem que ser requerido, não é automático. As pessoas também ficam com o mito de achar, não pagou pensão, vai ser preso. Não, tem todo um procedimento, um rito, você tem que pedir, ver se preenche os requisitos e, em último caso, você acaba sendo preso. Porque, na realidade, na prática, o juiz não gosta de pedir mandado de prisão para pensão alimentícia, não. Acaba postergando. Mas nesse caso dele é Caio, né? Ele tem que pagar. Caio.
Ele Porque tem no que pagar caso porque ele senão era. ele pode... É porque, ó, ele não tem pai nem mãe aí, né? Ele É, vive em um exatamente. orfanato, digamos assim. Ele tem que arranjar um jeito, um emprego, enfim, para poder manter. Porque essa mãe, se ela já está falando isso, mesmo sabendo da situação dele, né, nesse sentido, ele pode acabar sendo preso. Mas aí também tem aquela outra questão. A pessoa fica presa, mas é por um determinado tempo, né? E ela vai sair. Enquanto ela estiver presa, ela também não vai poder pagar. É Então, porque na situação dele é uma situação bem delicada, né? Uma situação, sim, às vezes, até incomum de se sim, ver, porque não muito. tem pai nem mãe, viveu em orfanato, é morador de rua, vamos dizer assim, então não tem nenhuma condição de dele próprio se sustentar. Neste caso, o judiciário obriga o pagamento da pensão A alimentícia? lei prevê essa obrigação, mas se na prática vai acontecer nesse caso em específico, aí é diferente. Porque se ele mora nas ruas, ele pode de repente ter alguma intervenção. Por exemplo, nas cidades geralmente tem essas questões de assistência social, enfim, ou algum benefício do governo. Não sei o caso dele a fundo, realmente é um caso bem triste que você está me relatando. É triste e preocupante, né? Mas se realmente acontecer isso, a lei prevê que ele pode ser preso. Se ele vai ser ou não é outra história, porque depende, né, de etapas. Mas que pode acontecer, pode. E a Patrícia de Cacoal, Rondônia, mandou: o meu pai parou de pagar a pensão quando eu tinha 18 anos. Hoje eu estou com 20 e decidi cursar a faculdade. Eu posso dar entrada pedindo o valor da pensão novamente? Bem, se essa pensão for regulamentada em juízo, tiver uma sentença e ele não está cumprindo, ela pode e deve, porque a pensão, a princípio no Brasil, mesmo com a maioridade, é o entendimento que vai até o término da primeira faculdade ou 24 anos. É Então ela porque no pode caso sim. dela, ele parou de pagar já quando ela fez 18 Então, anos, ela não estava na faculdade, ele né? E ela parou resolveu voltar. automático. Foi o que a gente falou antes. Ele achou que por ela atingir a maioridade, 18 anos, ele poderia parar automaticamente. Não pode. Se tem uma sentença, ele tem que continuar pagando até o que for estipulado ali, porque senão o que ele pode fazer é entrar com uma exoneração. Ele tem que pedir para acabar. Se ele não fez isso, é Patrícia, né? É, Patrícia. Patrícia, você vai executar esse valor dos 18 até agora que ele te deve e vai continuar cobrando daqui para frente até você terminar a faculdade. Ela tem direito E no, sim. e no caso de ter executado, de ter terminado a pensão dela, ela pode estar pedindo novamente? Se ela comprovar que ela tem a necessidade financeira, sim. O que ela não pode, por exemplo, é se ela for casada. Se ela for Certo. casada, ela não pode requerer. Mas ela pode, por exemplo, ter um filho fora de um relacionamento, de um casamento, um filho, e depender ainda do pai. Pode acontecer. Porque, a princípio, ela se estende até o término da primeira faculdade ou 24 anos. Tem que estudar. Estudando, o pai vai ter que pagar. Então, tá aí, Patrícia, a doutora respondeu. E a gente tem a última pergunta, que é do Thales, de São José do Rio Uhum. Preto. Ele fala: tem dois pais, um de sangue e um registral. Uhum. Os dois constam no meu registro. Eu posso pedir pensão para os dois, visto que perdi o contato com o registral o ano passado? Sim. Aí, no caso, ele tem uma paternidade socioafetiva, né? Ele tem aquele pai biológico e tem aquele outro que está no registro, que é o pai socioafetivo. Ele tem direito, sim, à pensão desse pai registral que ele não tem contato. Teria direito à pensão também, se por acaso não é o que eu desejo, ele não tivesse, né, em relação a esse pai socioafetivo, inclusive para fins de herança. Então, digamos, podemos dizer que ele é um sortudo. Ele pode requerer duas pensões e ser herdeiro de dois. Então, tá, está aí, a doutora respondeu, você pode estar pedindo dos dois aí. Então, essa é importante. E, doutora, faltou a gente estar complementando Uhum. algo durante a entrevista que a gente pode ter perdido de estar falando aqui, que seria importante? O que eu
eu vejo assim, realmente com todo mundo, é que o direito de família ele é muito dinâmico, mas ainda tem na nossa sociedade alguns mitos que não são verdade, né? Então eu oriento sempre as pessoas, né? E isso não importa a classe social, é que sempre procurem um advogado, procurem seus direitos, não confiem em acordo verbal, isso não funciona. Vai funcionar 1, 2 meses depois, não funciona. E sempre judicialize, ou seja, regularize, regulamente essa questão da pensão alimentícia. Porque as pessoas às vezes não têm noção. Por exemplo, se o pai trabalha de carteira assinada, ela esquece que aquele pai, tudo que receber, vai para o filho. 13º, os benefícios, né? Então a gente tem que aprender a se resguardar, a pensar no futuro, né? Então sempre formalize a situação, mesmo se dando bem com o ex-parceiro, o pai, enfim, né? Junta todos os comprovantes, tá, de gastos, isso eu oriento a todo mundo, tudo, uma notinha de supermercado, qualquer questão, junte e procure um advogado. E não fique com medo de judicializar. Isso acontece em ação de pensão de alimentos para as crianças, para ex-cônjuge acontece muito, né? Às vezes as mulheres não sabem os seus direitos, mora junto, é regime parcial de bens. Tudo que foi adquirido tem que ser dividido. Não interessa se está em nome de um ou de outro. Muitas são enganadas, né? E se elas precisarem de pensão para se reinserir no mercado de trabalho, porque sejam mais velhas, entrem sim. A minha orientação é sempre formalizar essa situação. E juntar tudo, todos os comprovantes. E ficar atento a algumas dicas, que a pensão tem que ser incluída todos os gastos, inclusive de moradia, né, de vestuário, de lazer, e não pode isso, de ficar pagando alimentos, dar um cartão de alimentação, por exemplo, né? Sempre tente resguardar os direitos daquele que está pedindo. E no caso dele trabalhar como freelance, como que funciona nesse caso? Porque o freelance ele não tem uma CLT, ele não tem um registro, É né? uma renda Ele trabalha por conta. variável. Ele tem uma renda variável, mas os gastos da criança, a princípio, não são variáveis. Ele vai ter que ser fixo, ele vai ter que se virar. Nesses casos, quando não tem uma CLT, que a gente chama, um vínculo empregatício, o juiz ele arbitra de acordo com o que você provou ali, o que você está pedindo, e a capacidade de quem vai pagar, em cima de salário mínimo. Então, pode ser meio salário mínimo, um salário mínimo, dois. Não interessa se ele é freelancer ou não. Vai ficar consignado um valor ali, a forma de reajuste, e ele vai ter que pagar. Ele tem uma responsabilidade material sobre aquilo. No caso do MEI, que tem uma declaração aberta até ao público pela Receita Federal, mas a empresa, no caso que ele trabalha como ele é MEI, não chega naquele valor. E a mãe entra cobrando aquele valor que está publicamente da empresa. Como é a procedência desse pai, no caso? Então, a mãe, geralmente, às vezes, ela até não sabe da verdade e pede um valor. Mas você pode requerer judicialmente as informações bancárias daquela pessoa, né? O juiz tem acesso a vários sistemas por causa do sigilo bancário, né? Inclusive, essa pessoa que deve pagar a pensão, com certeza ela vai ser intimada a apresentar seus rendimentos. E em qualquer questão de dúvida, o juiz pode pedir para quebrar seu sigilo, extratos de conta, enfim. Então, não ele não vai ter como fugir muito, não. Se for bem feito, o pedido bem feito, não tem como ele fugir muito, não. No caso dos pais, eu fiquei com uma dúvida aqui. Vamos dizer que a pessoa ganhe um salário mínimo, mas os pais dele, os avós, ganhem mais. No caso, quem paga a pensão? Os avós? Não, é o pai, a princípio, que tem a responsabilidade. A menos que seja uma diferença muito grande no padrão de vida e que vai influenciar naquela criança. Aí você pode até, de repente, pedir um complemento ou que os avós arquem. Às vezes acontece também muito que falo aqui pai, porque é a maioria, tá? Digamos, vive às custas, né, dos avós, dos pais deles, né? Não tem uma renda ali, mas a gente sabe, como mãe, que são os avós que bancam tudo. Então, pode pedir sim. De repente, nesse caso, é válido pedir. Restando provado, ele vai complementar ou ser responsável pelo pagamento. Tá certo. Acho que a gente tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo
pegar aqui, é do Márcio. Se a pessoa é motorista de aplicativo, como fica a situação dele? É Márcio É Aleluia igual a... que está Sim. perguntando. Então, é igual a todo mundo. Ele tem a obrigatoriedade de pagar pensão. Como é que a gente descobre quanto ele ganha? Né? Se ele não apresentar os rendimentos dele, provavelmente ele vai ser intimado, né? O juiz, aliás, ele vai consultar os sistemas, mas aí, motorista de aplicativo é uma boa. A gente pode, digamos, o juiz pode oficiar essa plataforma de aplicativo e vai fornecer todo aquele extrato de corridas, enfim. E dali a gente tira quanto ele realmente ganha. Tem como provar. Não interessa se ele é motorista de aplicativo ou qualquer profissão que seja. Se o pedido for bem feito, a gente consegue descobrir. É porque, no caso, vamos dizer que seja um salário mínimo, R$ 1.300. A pensão vai sair em torno de uns 300, por aí, mais ou menos, calculando assim por cima. E a criança gaste muito mais. Como que fica nesse caso? Então, tem que tentar comprovar tanto a necessidade da criança, mas principalmente a capacidade financeira daquela pessoa. Realmente, se a pessoa trabalha, por exemplo, de CLT, né, aquele vínculo ali, exerce uma função que só realmente ganha aquilo ali, vai se limitar até 30%. Né? É o de praxe. Mas o que eu vejo muito é, às vezes, as pessoas terem aquele valor ali fixo, mas ganhar os variáveis, né? E omitirem. Então, realmente é uma questão de buscar o valor que ela recebe. Agora, claro, para quem vai pagar a pensão também, a gente tem que ver realmente se colocar no lugar dela, porque ela também não pode ter a subsistência, claro, prejudicada, né? Então, vai ter que ser analisado. Mas se for um salário mínimo realmente, na prática vai ficar 20% a 30% dos rendimentos dela. O Márcio, ele falou aqui que uma pessoa entrou com uma ação pedindo para pagar escola, plano de saúde e remédio. Mas a lei e a lei do desemprego, como fica? Bom, como eu disse, os responsáveis vão ter que arcar com as despesas dos menores. Né? Eu não entendi muito bem a pergunta dele, mas eu acho que ele quer saber como é que faz quando a pessoa de repente está desempregada, alguma coisa nesse sentido. Acredito que sim. Vai ter que arcar. Se não conseguir por algum motivo, aí essa pessoa, se já tiver uma decisão judicial, ela vai recorrer a uma sentença, entrar com uma revisão e dizer, olha, minha capacidade financeira mudou, diminuiu drasticamente. Como é que a gente vai fazer aqui para chegar num novo acordo e tentar suprir ao máximo a necessidade das crianças? Né? Eu falo crianças porque é o mais usual. Tá? E não pode essa questão de... Ficar sem contribuir, né? Isso. Tem que contribuir, Não, né, doutora? na realidade não é nem contribuir, que às vezes a pessoa fala assim, eu vou ajudar meu filho. Não é ajudar, é obrigação. A gente tem que colocar isso em mente. É obrigação, é responsabilidade material, afetivo, isso está na lei. Tem que se virar, porque muitas das vezes o pai fala que não tem, seu amigo está desempregado. Mas a mãe, digamos, não se vira, né? Não está ali. Ou então a mulher que terminou aquele casamento, aquela relação, ela de repente não tem que se ver numa situação de que tem que se virar? Então, é a mesma coisa. Não tem muito para onde fugir, não. Mas tudo é analisado de acordo com o caso concreto, claro. No caso da pessoa estar desempregada e não tiver como estar pagando, aí os avós podem estar assumindo aí Pode. essa suprir por um período temporário também, né, doutora? Eu já vi caso, por exemplo, de uma pessoa desempregada e ela casou novamente e regime de comunhão parcial, a esposa tinha uma situação boa. O que o juiz entendeu? São casados, dever de mútua assistência, a esposa, a nova esposa, teve que arcar com a pensão, teve que complementar. Então é muita análise assim. Mas independentemente de ter um vínculo de emprego ou não, há essa responsabilidade reconhecida em lei. Se vai na prática conseguir pagar ou não, aí já é outra história. Mas a lei prevê. Tá certo. Ele está falando aqui que se a pessoa tem um padrão de vida na internet e fala que não tem condições financeiras de pagar pensão para os filhos, como fica? Então, aí levantar as provas, né, doutora? É isso mesmo. Olha, rede social é ótimo. Rede social, eu oriento todo mundo. Eu até já fiz um vídeo sobre isso. Printa tudo que você consegue. Porque você ostentando na rede social,
né? Mostra que você tem a capacidade financeira. Entendeu? E isso não é só para o direito de família, não, é para tudo. Para o direito trabalhista, ou para quem está enfrentando uma ação de cobrança. Esses dias mesmo, saiu na internet, uma pessoa, uma mulher, por dívida trabalhista, que teve suas bolsas de grife penhoradas, enfim, porque ela ostentava na rede social. Então, serve como prova, com certeza. Então tá aí, Márcia. E, doutora, eu gostaria que você passasse as suas redes sociais, seus contatos, nós já estamos terminando a entrevista. Gostaria de agradecer a sua presença e como que as pessoas podem estar entrando em contato para tirar dúvidas, se você faz o esclarecimento online também, Sim, e trabalha online, como é que funciona? sim. Então, eu utilizo muito o meu Instagram, é o @advbrunabraga. Tiro dúvidas, posto os vídeos, né? Atendo tanto presencial quanto online. Eu sou do Rio de Janeiro, aqui de Niterói, né? Mas atendo todo o Rio, tenho também casos em outros estados, né, do país. E podem também me contactar através do telefone, que é o DDD 21 971882688, ou o telefone do escritório aqui, que é 28280677. Mas o Instagram é ótimo, todo mundo acaba me achando aqui. Tá certo, doutora. E para quem quiser tirar dúvida, a doutora Bruna faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Vocês também podem estar acessando através do site, mandar lá no chat também, que o pessoal do site já passa direto também para a doutora Bruna aí, qualquer esclarecimento e os contatos de vocês também. Eu gostaria de agradecer aqui a nossa entrevista e espero a gente se ver mais para frente aí numa nova entrevista, tirando dúvida do pessoal, porque isso é o que mais surge, né, doutora? Não, com certeza, tem muitas dúvidas, direito de família é muito dinâmico, as pessoas ainda acreditam em determinados mitos, e a gente se encontra, assim, em outra oportunidade, principalmente para falar sobre regime de bens. As pessoas têm muita dúvida sobre isso. Então, a gente Com se certeza. A vara de família é imensa, né? Sim, São vários temas sim, e a gente encontra ainda muita desinformação, né, das pessoas. Então, muito. eu espero ver a doutora numa nova entrevista com um novo tema aqui pelos espaços jurídicos. Obrigada, doutora. Uma boa noite para você. Tá bom, boa noite a todos, tchau. Tchau. E a gente vai ficando por aqui, o bate-papo legal termina. E no nosso próximo entrevista aqui, fique ligadinho aí pelos estúdios TPFest. Lembrando que nós temos entrevista com os espaços jurídicos e também com os Viva Mais Saudável, com a área médica, a área da saúde, também tirando aí dúvidas. Então, fique ligadinho aqui no estúdio TPFest e vocês podem estar acessando também o site, que é os espaçosjurídicos.com.br ou o Viva Mais Saudável tpfest.com.br, aonde você tira esclarecimento e dúvidas também da área da saúde. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês, a audiência, ao Márcio, aleluia, que teve aí com a gente, participando aí com as suas perguntas. Obrigada a todo o pessoal aí, a equipe também do Três Pontas Urgente, que estava com a gente, aí o setor de jornalismo estava com a gente também nos acompanhando. Obrigada pela presença. A Camila, pessoal, é muita gente para me falar o nome de todo mundo aqui. A Joelma. Então, obrigada imensamente pela audiência. Desejo a vocês uma ótima noite e a gente se vê no nosso próximo programa, ok, pessoal? Uma boa noite a todos vocês. Tchau, tchau.